na prática, para o educador, o que significa? Como ele se porta para ser realmente ali um comunicador com presença que crie vínculos com esses alunos? Primeira coisa que eu falo eu sou filho de uma professora da escola pública, né? Minha mãe deu aula de português muitos anos na escola pública lá em Mauá. Então, assim, eu tive um problema quando eu era adolescente, porque eu falava para minha mãe, a professora tá pegando no meu pé, eu não fiz nada daquilo. E ela falava assim, claro, você é um anjo, né? Eu tenho anjos igual você na minha sala. Sim. Claro que a professora tá pegando no teu pé. Então, eu tinha um problema ali, então eu pude ser o aluno e ser o filho da professora. Então, eu tinha ali duas visões importantes nesse processo. O que eu falo para os professores sempre, eu gosto muito de conversar com o professor por ser um professor e ser filho de uma professora, que é assim, ó, a tua palavra tem peso, ponto. Isso não tem discussão. Acabou. A tua palavra tem peso. Você precisa decidir qual é o peso que você quer colocar no aluno com a tua palavra. Se é aquele peso legal, sabe? Nossa, a palavra tem peso. Ela mexeu, ela motivou. Ou se é uma palavra, um peso igual uma mochila de pedra nas costas do aluno. E aí eu sempre trago uma reflexão, e quem está em casa nos assistindo pode fazer agora, que é assim. Pensa no melhor professor que você teve. Você, Rose, vai ser a representante do público. Pensa, não precisa me falar nada, só pensar. Esse primeiro professor que vem na tua cabeça, nossa, o melhor professor, melhor professora que eu tive na vida. Conseguiu lembrar de um? Com Legal. certeza. Vários. Pensa agora no pior professor que você teve. Nossa Senhora. Apareceu aí, né? Forte. Os neuroninhos estavam só esperando ali para avisar. Legal. Provavelmente você... Galera da técnica, conseguiu pensar aí num professor? Beleza. Provavelmente você escolheu esse professor por razões emocionais e não técnicas. Ah, eu gostava da dona Ruth, que tinha 8 mestrados. Não é essa. O que marca um professor bom é... Dona Bernadette pegava na minha mãozinha e fazia letrinha. A professora que me ouvia, a professora que quando eu tinha um problema eu podia contar. E o professor que é eleito pior, normalmente ele me ofendia na frente de todo mundo, ele gritava, ele não tinha paciência. Foi isso? Foi, com certeza. Uma eleição. Com certeza. Então você vê o impacto E mandava fazer cópia ainda. Pois se você abrisse a boca, se você falasse alguma coisa, ele falava assim, papá, cópia. Então qualquer um da sala, ficava todo mundo esperando quem ia levar o papá, cópia. Isso você tinha que fazer 10 páginas. Qual idade você tinha? 12 anos de idade. 12 anos. Então, olha e ele era conhecido e famoso na escola por ser assim. Então, e estava tudo certo naquela época, né? Exato. Agora você pensa assim, Rose. A Rose, uma mulher adulta, formada, mãe de 3 meninas, né? 3 meninas. Mãe de 3 meninas, uma profissional bem-sucedida, assim, uma mulher formada. Ainda tem lembranças da Rose de 12 anos que um professor era ignorante, vamos chamar, né? Autoritário. Entende como isso impacta na nossa vida como um todo? Toda a nossa vida é impactada por causa dessa emoção que o professor tem. Todo professor impacta na nossa vida. E esse problema desse vínculo com o professor, ou o problema de impactar realmente por meio de uma comunicação, da postura que seja, isso também ocorre e é transferido para o aprendizado. Absolutamente. Por quê? Eu posso deixar de gostar ou não de uma matéria devido ao professor. Porque o que a gente faz? E presta atenção nisso. A gente aprende mais com professores que a gente gosta. Da pessoa. Não que a gente gosta da matéria ou da aula. Da pessoa. Tem uma história muito legal sabe o Emicida? O cantor Emicida? Ele tinha um problema com aprendizado de matemática, né? Ele não conseguia aprender. E uma professora viu que ele estava com problema, uma professora de matemática, viu que ele estava com problema de aprendizado e viu que ele desenhava. Ele gostava muito de desenhar durante a aula ali e tal. Ela fez uma história em quadrinhos da matemática para ensinar. Então ela criou um personagem lá, ensinou e tal. Ele aprendeu e passou de ano e foi aprovado por causa da história em quadrinhos da professora. E ele conta isso em vários... Mas eu tenho um exemplo vivo de um professor de matemática que ele é um artista, ele não é só um professor de matemática, ele desenha,
E ele vai para a sala de aula, ele vai para a lousa, ele faz desenhos assim maravilhosos e por meio desses desenhos ele ensina todos os conceitos e usa aqueles desenhos para ensinar geometria, proporção. E os alunos estão, o relato dos alunos de 12, 13 anos. Eu nunca gostei de matemática, agora estou adorando matemática. As aulas são maravilhosas, agora estou aprendendo. Mas é a conexão que está sendo criada com o professor, porque faz sentido. Faz sentido. Eu acho que isso é muito importante. Eu não vou, obviamente, por questões éticas, citar o nome dela aqui, mas assim, eu tive uma professora de biologia que era um capeta. Sabe, parece que assim, existem algumas exceções de professores, e eu tenho certeza no meu coração que isso é exceção, tá? Eu não acho que é a maioria. Mas existe uma pequena parcela que suja esse processo todo, que são professores que parece que eles têm o prazer da punição. Sabe aquela coisa sádica? Aquela coisa assim, agora vocês vão ver, vão copiar 100 páginas. Porque ele ali é uma autoridade e ele pode ali gerar dor e sofrimento naquele aluno para o aluno aprender que a vida não é uma gracinha. Vai copiar 100 páginas. E aí eu tive uma professora dessa de biologia. E eu sempre odiei biologia. Sempre odiei. Para mim era a matéria mais odienta do mundo. Aquela coisa de mitose, meiose, membrana, citoplasma e núcleo. Aquilo era odiento. Hoje a minha vida é estudar biologia.